Nós vimos, bom, gente, que uma função pode chamar outra função, que pode chamar outra função, em níveis arbitrários de profundidade. Bom, mas uma função também pode chamar a si própria, certo? E isso dá origem a um conceito central na computação, que é a recursividade. É uma função que chama a si própria, tá bom? Ela é muitas vezes a forma mais fácil para você descrever um algoritmo. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Com o fatorial. Como é que é o fatorial, gente? O fatorial de 1 é 1. O fatorial de n é o que, gente? É n vezes fatorial de n menos 1. Como é que você programa isso aqui, gente? Function, fact, eu pus fatorial r aqui para distinguir um pouco, tá bom? Então, se o n for maior do que 1, eu vou calcular o fatorial como n vezes o quê? Fatorial r de n menos 1. Tá bom? Estou chamando a mesma função aqui, no corpo dessa função, estou chamando a função. Bom, agora, se o n for igual a 1, eu vou fazer fat igual a 1. Ok? Vamos ver mais uma coisa. Qual que é o raciocínio por trás disso daqui, gente? Primeira coisa, a gente pegar essa primeira equação que está aqui, tá bom? O fatorial de n é n vezes fatorial de n menos 1. Bom, eu tenho um problema, calcular o fatorial de n. Bom, eu consigo resolver direto esse problema? Não, digamos. Certo? Ou eu consigo resolvê-lo expressando a sua solução em função de problemas menores, da solução de problemas menores. Ou seja, aqui a gente tem um problema de calcular n fatorial, aqui a gente tem um problema um pouco menor, que é calcular o fatorial de n menos 1. Para calcular o fatorial de n menos 1, eu vou precisar de saber o fatorial de n menos 2. Para o de n menos 2, eu vou precisar do fatorial de n menos 3. Que horas que isso acaba, gente? Acaba. Está diminuindo o tamanho do problema. Não é? Chega uma hora que o seu problema é suficientemente pequeno e que você conhece uma solução direta para ele. Uma solução que não dependa da solução de problemas menores ainda. Tá bom? Que é o que acontece aqui, ó, tá bom? Ou seja, o fatorial de 1 é 1. E pronto, não preciso chamar outra vez a função. Tá bom? Aqui, gente, eu peguei a função fatorial e instrumentei ela aqui, tá bom, gente? Eu coloquei o seguinte: no começo, na entrada da função, eu imprimo iniciando o fatorial r com o valor do parâmetro que eu recebi aqui. Bom, ao terminar, eu pus retornando o fatorial do n e o fat, que é o valor calculado. Então, isso resulta nisso daqui, ó. Eu chamei com n igual a 5. Entendeu? Então, começa-se a calcular o fatorial de 5. Para o fatorial de 5, eu não consigo terminar a minha expressão, porque eu chamo a função com o fatorial de 4. Aí eu começo a executar o fatorial de 4. Não consigo porque eu preciso do fatorial de 3. Que eu não consigo calcular porque eu preciso do fatorial de 2. Que eu não consigo calcular porque eu preciso do fatorial de 1. Que eu consigo calcular porque o fatorial de 1 não precisa de coisa menor que ele. Entendeu? Aí você termina a execução do fatorial de 1. Terminou a execução do fatorial de 1, você consegue terminar o fatorial de 2. Terminando do fatorial de 2, você consegue terminar do fatorial de 3, até calcular o fatorial de 5. Vou dar uns desenhinhos aqui para mostrar como que a coisa se passa. Tá? Você começa com o seu programa principal. Esse programa chama o fatorial passando 5 como parâmetro. Tá bom? Então, começa-se a executar o fatorial de 5, mas não consegue terminar porque precisa do fatorial de 4. Então você empilha, tá vendo? Você empilha as coisas aqui e começa a executar o fatorial de 4. O fatorial de 4 você não consegue executar, empilha e põe para executar o fatorial de 3. E assim por diante. Vai fazendo o fatorial de 2 até o fatorial de 1. Tá bom? O fatorial de 1 a gente consegue sim terminar. Tá bom? Na hora que você está calculando o fatorial de 1, gente, você repare que o programa principal está com a sua execução interrompida. A função fatorial, a encarnação dela, que estava calculando o fatorial de 5, está interrompida. Depois, a de fatorial de 4 também está interrompida, a de fatorial de 3 está interrompida, a fatorial de 2 está interrompida, a fatorial de 1 está em execução. Quando ela termina,
fatorial de 2 fica em execução, tá bom? Quando ela termina, fatorial de 3 continua a sua execução, e por aí vai até você retornar para o programa principal. Então aqui está a pilha completa aqui, tá bom, gente? Você vai crescendo, você vai empilhando e depois desempilhando. Calcular o mínimo, que agora com uma formulação recursiva, gente. Nós vamos fazer o seguinte: se o comprimento, eu estou calculando o mínimo de um vetor A. Se o comprimento de A for igual a 1, o mínimo é o único elemento que está lá. Se não, eu vou dividir ele em duas metades. Calculo o mínimo da esquerda, calculo o mínimo da direita e comparo os dois. Tá bom? O menor é o menor dentre os dois. Veja aqui o programa, gente. Aqui, a função programada aqui. Se o comprimento for igual a 1, você está recebendo um vetor x como parâmetro. Se o comprimento for igual a 1, m igual a x índice 1. Se não, eu estou fazendo aqui, ó, half, tá? É igual a int, a parte inteira, tá bom? Do comprimento de x dividido por 2. Int pega a parte inteira, tá bom? Porque o comprimento pode ser ímpar, então quando você divide por 2 dá uma fração aqui. Então eu estou pegando a parte inteira. Aqui agora, eu estou fazendo min left, tá bom? É igual a mínimo r, tá bom? Da parte de x com índices entre 1 e half, tá? Min right, tá bom? É mínimo r da parte x de half mais 1 até length de x. A parte direita do vetor aqui. Depois eu comparo. Tá bom? Comparo um com o outro e atribuo a m o valor do menor deles. Tá bom? Então, repare como o raciocínio é o mesmo, tá bom? Eu tinha um problema, calcular o mínimo do vetorzão. Eu consigo expressar a solução do cálculo do mínimo do vetorzão em função de problemas menores. Tá bom? Que é calcular o mínimo da metade esquerda e o mínimo da metade direita. Tá bom? E depois, eu tendo esses dois, eu consigo. Então, o que eu preciso ainda? De um caso para terminar a recursão. Bom, então eu vou diminuindo o tamanho dos vetores. Na hora que ele for igual a 1, o menor é aquele mesmo. Tá bom? Ou seja, o mesmo raciocínio que a gente usou para o fatorial.